Olá, pessoal. Meu nome é Denise, participo da Liga Acadêmica de Psiquiatria Nício da Silveira e hoje as ligantes Ingrid e Gabriele e eu estamos representando a Liga juntamente com a presença do Dr. Hugo Yamanoi para falar sobre o uso da tecnologia na perspectiva da psiquiatria, aqui no 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. O Dr. Hugo, ele é médico psiquiatra pela Universidade Federal de Grande Dourados, a UFGD. Ele é psiquiatra pelo Centro de Estudos José de Barros Falcão, de Porto Alegre. Tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Título de especialista em psiquiatria da infância e adolescência pela ABP. Professor no Programa de Especialização em Psiquiatria do CEJBF, federada pela ABP, responsável pela disciplina de Psiquiatria da Infância e Adolescência, responsável pela disciplina de Dependência Química, professor de Psiquiatria na graduação em Medicina do Unisalesiano Araçatuba, São Paulo, responsável pela disciplina de Psiquiatria Clínica no 4º ano, responsável pela Liga Acadêmica de Psiquiatria, a LAPNS, professor de Psiquiatria na graduação em Medicina na Unifunec Santa Fé do Sul, São Paulo, colaborador na disciplina de Psiquiatria Clínica, psiquiatra e diretor técnico do Hospital Psiquiátrico Espírita de Penápolis, São Paulo. Olá, meninas. Pois então, começo agradecendo o convite do Unisalesiano para falar sobre um assunto novo em psiquiatria, só que não tão novo para todo mundo que está em conexão, para todo mundo que utiliza a internet, para todo mundo que está conectado, que são os transtornos relacionados ao uso inadequado da tecnologia. Qual seria a visão da psiquiatria? Então, afinal de contas, a tecnologia é danosa, a gente deve evitar, a gente deve inserir ela totalmente na nossa rotina. É claro que a resposta é óbvia, é o equilíbrio necessário. Entretanto, quando esse equilíbrio é perturbado, quais tipos de transtornos a psiquiatria e a psicologia devem lidar? São questões novas e a intenção é fazer um breve panorama sobre essas questões. Vamos lá. Sobre o panorama atual e quais os conceitos que a gente deve ter para falar sobre os transtornos relacionados ao uso inadequado de tecnologia, é perceber que a percepção, a nossa percepção do aumento exponencial do uso da tecnologia no nosso dia a dia. Agora a gente está fazendo uma transmissão para vários locais do mundo, e que isso pode ser acessado de forma várias vezes, por tempo indefinido. Enquanto isso estiver guardado em um servidor, isso pode ser acessado ad eterno. Então, quando que a gente imaginou fazer isso? Nunca. Se a gente for imaginar na Idade Média, ou há pouco tempo atrás, isso era impensável. Isso era impensável. O fluxo de informações que a gente tinha na Idade Média, os aparelhos, os gadgets, e até pouco tempo atrás novamente, então um aparelho hoje, um smartphone, tem uma potência de um grande computador da União Soviética há pouco tempo atrás, na Guerra Fria. Então todo esse desenvolvimento, toda essa evolução, a curto prazo impactou bastante a forma como que a gente vive. É só pensar que a Idade Média não foi há tanto tempo assim. O uso excessivo da tecnologia em pacientes asiáticos e crescente no Ocidente. Então, se nós formos imaginar que
hoje no Ocidente, o americano, o latino, ele utiliza bastante tecnologia, né? Há um grande aumento, né? A prevalência de aumento de tecnologia nos países asiáticos, por exemplo, China, Coreia do Sul, Japão, Índia, né? É muito maior do que o do Ocidente. Esse movimento, né, já existe há muito tempo. Essa preocupação com o uso inadequado da tecnologia já acontece há muito tempo nos países asiáticos. Então, essa percepção que nós estamos tendo agora é atrasada, de certa forma, né? Por exemplo, um relatório da ONU, né, de Comércio e Desenvolvimento de 2017, o Brasil foi o 4º maior número absoluto de usuários de internet, ficando atrás, né, de Estados Unidos, Índia e China, tá? No Brasil, né, de acordo aí com essa grande pesquisa que foi feita em domicílios brasileiros, né, no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, agora de 2022, nós temos 149 milhões de usuários de internet, e foram computados usuários a partir de 12 anos de idade. Isso equivale a 73% da população brasileira com acesso à internet, tá? Então, ao passo em que vai se aumentando o número de usuários, inevitavelmente vai crescer a preocupação da forma saudável de se utilizar. E apesar, né, dessa emergente discussão de fenômenos prejudiciais, né, do uso indevido da tecnologia, que está na novela, né? Há pouco tempo atrás a gente teve uma novela, né, Gabriela, né? Sim. Qual era o nome da novela mesmo? A Passagem, né? Se não me engano, né? Onde havia um garoto com problemas relacionados à dependência tecnológica, entre aspas, né? As escolas médicas e psiquiátricas no Brasil ainda debatem muito pouco sobre o assunto, tá? Os guidelines e os conceitos, né, discussões, eles ainda estão engatinhando, digamos assim. Isso a gente vai ver durante a exposição. As sociedades de psiquiatria, então, ainda estão em construção dessa questão. E o aumento exponencial do acesso de internet em aparelhos móveis, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Hoje, o acesso prioritário à internet são com os mobiles, né, são com os smartphones. Há pouco tempo, isso também era impensável, né? Então a gente tinha um computador de mesa fixo, esperava da meia-noite, né, para conectar o modem e ouvir aquele barulhinho. Pim, 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 pim. Ou de domingo, né? De domingo, onde a linha de escada era mais barata, exato, né, Ingrid? E hoje basta abrir com um toque, né, o celular, que você tem todo o acesso possível, disponível, sua agenda, lembranças do passado, previsões do futuro, né? Você não precisa mais esperar meia-noite, né? Há pouquíssimo tempo atrás, no Brasil, a questão dos dados móveis ainda era um desafio. Nossa, acabou o meu pacote de dados móveis. Hoje em dia, a tendência é o quê? Uso ilimitado, principalmente das redes sociais. Você tem o seu pacote móvel, só que rede social não é consumida livre, e isso é um chamariz. Se você tiver que escolher entre dois pacotes, você vai escolher aquele que é livre de consumo das redes sociais, dos mensageiros eletrônicos. Isso demonstra a nossa preocupação constante em sempre estarmos logados. Não perder uma conversa, não perder um clique, não perder um like. Só que a gente não pensa isso no dia a dia. O uso cada vez mais precoce da internet e das telas em geral, e as telas elas englobam também, além dos smartphones, as televisões, os tablets, né? Um fenômeno cada vez maior de vermos crianças pequenas com o uso de telas.
Ah, Hugo, mas isso é ruim? Depende da visão. Depende da intenção da pessoa dar a tela para a criança. Ah, já sei o que você pensou, né? Então, não. O cuidador dá a tela para a criança para distrair ela. Para que, enquanto ele faça uma atividade, a criança fique distraída. Não, eu nunca fiz isso. É claro, né, que todo cuidador eventualmente já fez isso. Um grande pecado? De forma nenhuma, né? Porque distrai a cor, a interatividade com a tela, a responsividade ao toque, né? Quando o celular vibra, quando a tela se mexe e o personagem interage, aquilo chama muita atenção. O som, né? Mas o uso excessivo em idades precoces pode ser prejudicial, como a gente vai ver. Um grupo-tarefa, né, uma força-tarefa da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que foi montado entre 2019 e 2021, então vocês veem, não foi um estudo de poucos artigos, não foi uma pequena coleta, né? Então foram 2 anos de estudo, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Eles lançaram um manual que é disponível na internet, né? Então é a saúde na era digital. E ele aconselha o seguinte, olha que interessante: evitar a todo custo a exposição de telas aos menores de 2 anos de idade. Limitar telas por 1 hora por dia apenas para idades entre 2 e 5 anos. Vocês veem isso acontecer? Não, é muito Eu não vejo. difícil. Não. Então, uma reflexão pra gente. Limitar as telas de 1 a 2 horas por dia para idades entre 6 e 10 anos e de 2 a 3 horas por dia para idades entre 11 e 18 anos. Doutor, com 15 anos, o adolescente ele tá virando a noite jogando Free Fire, né? O paciente de 8 anos, ele fica 4, 5 horas por dia jogando Minecraft ou Roblox. A questão, né, como a gente vai ver, da recompensa cerebral, né, principalmente por mecanismos relacionados à dopamina no núcleos accumbens, faz com que a percepção de prazer seja muito intensa. Logo, fica muito difícil desdar a tecnologia. Limitar o uso da tecnologia é como limitar açúcar. É muito difícil, né? Os adultos que o digam, né? Não, é muito fácil limitar o açúcar. Não é, né? Então, quanto mais precoce o uso excessivo de telas em geral, se espera piores desfechos naqueles indivíduos que tenham predisposição genética ou exposição ao uso excessivo de telas, né? Podem-se aumentar o número de transtornos relacionados a uso indevido de tecnologia. O uso, né, esse eu achei interessante, né? Proibido telas nas refeições, né? Isso é óbvio, mas deve ser colocado, né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe isso pra gente de forma bem imperativa, mandatória. Só que depois que o adolescente fica 5, 6 horas, né, no celular ou nos likes, já fica difícil, né, tirar ele também das refeições. Desconectar, né, 1, 2 horas antes de dormir para todas as idades. Tá? E regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos digitais. Agora fica somente a questão: isso se aplica somente às crianças ou também se aplica aos adultos? Porque daqui a pouco, você criança tem uma limitação de utilizar o seu smartphone, o seu gadget. Entretanto, eu adulto, ilimitado. É claro que ele vai protestar. As regras devem ser para todos. O limite deve ser para todos. O uso supervisionado da tecnologia para todas as idades. Ou seja, independente do tempo de tela, o conteúdo deve ser sempre monitorado pelos seus cuidadores.
o olhar da psiquiatria hoje tende a focar em um núcleo, né, de sintomas, digamos assim. Um quadro bem específico, tá? Que é o transtorno de jogo da internet. Ponto. Poxa, doutor, mas eu assisti várias matérias, né, no noticiário, enfim, que fala sobre vício de internet, que fala sobre vício de celular. Já ouvi falar daquele termo, como é que chama? Nomofobia. Mas isso também é transtorno, né? Não. Não são. Não ainda. Hoje, a única categoria, né, onde há um estudo prévio, ele é colocado lá nos anexos no final do DSM-5, essa apresentação foi baseada no DSM-5, tá? Como estudos posteriores, né? Então, elementos, né, quadros para estudos posteriores, mas já com enquadramento sugerido de classificação. A gente tem um transtorno de jogo na internet, onde a gente vai se basear nessa apresentação. E os outros termos que a gente também utiliza, né? Então, transtorno por uso excessivo da internet, o tal do vício de internet. Existe esse transtorno? Existe esse CID? Não. Eu não posso dizer que uma pessoa tem a doença do vício de internet. Por quê? Por enquanto, nos manuais catedráticos, isso não existe. Olha só que interessante. Eu não posso falar que uma pessoa tem um transtorno ou doença por isso, mas é um fenômeno. Transtorno da dependência de smartphone, né? Cunhou-se um nome de nomofobia, né? Nomofobia vem de um neologismo, de no mobile, né? Então, nomofobia. Então, o medo, o pavor, a preocupação excessiva com alteração de comportamento, do pensamento de estar sem o aparelho móvel para acesso à internet. Então, esqueci o meu celular. Eu atravesso a cidade para buscar o meu celular, porque eu não posso ficar sem o celular. Ah, você trabalha com ele? Não, não trabalho não, doutor, eu tenho 16 anos. Mas eu não posso ficar sem o like, eu não posso ficar sem ver as redes sociais, eu não posso deixar de conversar no meu grupo. Vai que eu perco algo importante. Então, é o medo de ficar desconectado, deslogado, né? Porque a tendência hoje, como eu tinha colocado no panorama, é o quê? Do acesso prioritário da internet por aparelhos móveis. Transtorno de uso dos jogos offline. Olha só que interessante, né? Então, transtorno de jogo da internet. É como se o único problema fossem os jogos online. Mas não são, né? Os jogos offline, eles também podem se transformar em uma questão problemática. E não são, hoje, no DSM-5, né? O manual de psiquiatria do DSM-5, contemplados os jogos offline, somente os online. O transtorno por consumo excessivo de pornografia online. Né? Então, o consumo de pornografia, né, de conteúdo adulto, ele migrou, né? Há pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos as revistas, né, de conteúdo erótico, né? Tinha uma Playboy. Elas continuam a vender? Não tão quanto antes, né? Não tão quanto antes, porque hoje o acesso à pornografia, ele é aberto, ele é muito fértil, né? A todo momento, novos conteúdos pornográficos sem custo, e também os comprados, eles são adicionados à internet de forma perene para qualquer pessoa ter acesso, né? Antes havia, né, os meninos que estão assistindo agora, né, havia todo um ritual, né? Nossa, né, vamos comprar a revista, a fase saudável da descoberta. Hoje não existe mais isso, né? Então se perde essa questão da descoberta, do passo a passo. Novos tempos.
Eu coloquei aqui o transtorno por jogos de azar online para lembrar que ele também não entra como transtorno de jogo da internet. Tá? O transtorno de jogo de azar online, ele se aproxima mais do transtorno de jogo patológico, né? O transtorno de jogo enquadrado dentro dos transtornos relacionados à perda dos impulsos, descontrole dos impulsos dentro do DSM. Okay? Esse transtorno é comum ver em pessoas que gostam de futebol? Sim, né? A questão das apostas, né? Então, por muito vemos uma discussão sobre será que eles devem ser taxados, né? Né? Esses jogos online, né? De aposta online, né? Porque há pouco tempo atrás ainda, né? Não existe um bom regramento em relação a essas questões, né? Tudo que envolve o jogo online, seja de caça-níqueis, a eu ganhar moedas ou fazer desafios e transformar essas moedas em dinheiro via PayPal, por exemplo, né? Em pessoas com predisposição, pode sim levar a um transtorno de jogo, né? E por mais que seja da internet, né? O jogo de azar da internet é categorizado lá no transtorno de jogo patológico, e não aqui no jogo da internet. Esse jogo da internet, ele tem mais uma conotação de gamificação, tá? Ok. Então, a compulsão para a internet, né? Então, além do tempo excessivo da internet, os padrões de uso são repetitivos e constantes. E elas são incapazes de resistir à compulsão de usar a internet. Então, todo mundo que usa todo dia a internet é um compulsivo por estar logado? Não necessariamente, mas faço um desafio, né, para vocês aqui, também para quem está nos assistindo. Os últimos smartphones, né, dos últimos anos, eles vêm de forma nativa instalados com aplicativos de contabilidade de tempo de tela ligada, do tempo de aplicativos, né, ligados. Sim. Só que pouquíssimas pessoas dão valor a essa questão, né? Nos aparelhos operacionais de computador isso também tem, né? Só que a maioria das pessoas o quê? Retiram rapidamente. Tem o uso semanal também. Eles marcam a diferença do seu uso da semana passada, referente ao uso dessa sua semana, como que tá. Perfeito, né? Isso é uma ferramenta para autoavaliação e, principalmente, de monitoramento dos pequenos, né? Dos adolescentes. Mas por que não dos adultos, né? E qual foi a última vez que vocês verificaram quanto tempo vocês ficam com tela? Depois vocês deem uma olhada, né? Quanto tempo você fica no aplicativo? Ah, não, doutor. Eu fico estudando. Ah, ok. Então vamos verificar nos aplicativos quanto tempo o seu leitor de PDF fica aberto e quanto tempo o seu WhatsApp, quanto tempo o Instagram e o Facebook fica aberto. Será que você fica estudando mesmo? Fica o desafio. Doutor, aproveitando que a gente saiu desse âmbito da infância, da adolescência, trouxe mais para esse nosso contexto, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que antes de dormir, pelo menos fique de 1 a 2 horas longe da tela. Quais seriam as consequências, tanto para a criança, para o adolescente, mas para nós, ficar nesse tempo de tela, assim, visualizando essa tela imediatamente antes de dormir? Que é o caso muito atual hoje em dia, né? Muito, né? Então, para quem que a gente leva para cama, né? Ah, o meu namorado, a minha namorada. É nada, você leva o smartphone, né? Ele é o primeiro, é o último a você se despedir e é o primeiro que te acorda. Parou para pensar nisso? A tecnologia, né? Você se despede por último antes de dormir e ela é a primeira a você saudar pela manhã. Ele que te acorda, né? Um bom dia, né? Vim te acordar. Olá, Ingrid, vamos para a tecnologia. Certo, errado, não é um âmbito muito da discussão, mas antes de dormir, né? A luz, né? A frequência de luz
pode impactar na saúde do sono, né? Então, a maioria, né, dos novos aparelhos, eles vêm também de forma nativa, com a capacidade de modular a intensidade e também eu diria, a paleta de cores, né? Então, ela muda para cores mais pastéis. Essa é a minha, para tirar aquela questão da luz azul, que está associada à perturbação relacionada a sono, uma dificuldade do sono inicial. Causa insônia? Talvez a Liga de Neurologia possa nos ajudar com isso, mas, a priori, essas interferências são em pessoas suscetíveis, né? Então, novamente, dizer que apenas a tecnologia, pela tecnologia, ela adoece, não. Mas se daqui a pouco eu já tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho 3 de 6 critérios por 6 meses, e um deles é perturbação do sono, imagina eu ficar 2, 3 horas, porque de vez em quando, né, da gente ficar mexendo, né, com o dedão, né, lá se vai 2, 3 horas facilmente, né, facilmente. E a gente não dorme depois. Além de perder 2 horas, né, no aplicativo, no Instagram, eu demoro mais tempo para dormir. Acontece. Imagina com os adolescentes. Então, é estimado, né, que o uso excessivo da internet ele possa alcançar de 0,3 a 0,7% da população geral, e é claro que esses números, eu tenho certeza, são subestimados. Muito subestimados. A proporção deve ser muito maior. Com certeza, né? Para fim de temática, como nós temos apenas uma população, digamos assim, né, que é do transtorno de jogo da internet, os pensamentos que nós faremos, eles vão ser extrapolados, né, para que a gente compreenda e tenha uma dimensão de onde que a gente pode chegar. Porque os critérios, apesar de serem específicos para o jogo da internet, eles facilmente podem ser aplicados para o jogo na internet de azar, por exemplo, do consumo de pornografia na internet, do uso de mídias sociais para a internet, né? Mas e o do trabalho? A gente usa muito o smartphone para o trabalho. Isso é óbvio que não conta. Mas, novamente, hoje o trabalho, né, dos estudantes, por exemplo, né, é o leitor de PDF, né, é o aplicativo de PowerPoint, né, de apresentações. Mas eu duvido que qualquer um que abrir agora o seu aplicativo nativo de bem-estar digital, esses aplicativos vão estar no topo. Não estão. A epidemiologia do transtorno do jogo na internet, né? Então, não está clara porque é algo novo, ainda em estudo, mas especialmente na China e na Coreia do Sul temos os maiores índices de prevalência de transtornos relacionados à tecnologia. Curioso ou não, essa é a prevalência, tá? Para se ter uma noção de como nós, né, brasileiros, estamos atrasados no tratamento, na conceituação dessas questões, né, na Coreia do Sul, há cerca de 100, 120 clínicas especializadas em dependência tecnológica. Hoje no Brasil, eu abrir uma clínica de psiquiatria em geral já é vista com maus olhos, não é? Então a gente não pode ter hospitais com leitos psiquiátricos, a gente não pode ter clínicas com leitos psiquiátricos. Isso hoje, infelizmente, né, dessa questão da psicofobia, né, então da aversão aos assuntos relacionados à psiquiatria, é muito latente. E lá do outro lado, onde eles vêm experimentando essa epidemia de transtornos relacionados à tecnologia, o uso inadequado da tecnologia, eles vão abrindo clínicas específicas para dependência tecnológica. Olha só o nível que nós estamos atrasados. Há algo parecido com isso? Em alguns locais, é claro que podemos achar, né? Locais no Brasil com tratamento para dependência tecnológica, mas chama atenção
para o núcleo, né, para o ambulatório de transtornos dos impulsos e dependência tecnológica do Hospital de Clínicas da USP, onde os estudos mais robustos no assunto são produzidos no Brasil. Mais prevalente em meninos, tá? Entre 12 a 20 anos. Comorbidades, então aquilo que pode acompanhar o transtorno, a dependência tecnológica. Então agora, como eu tomei a licença poética, né, científica, de extrapolar os critérios do transtorno para o uso da internet para outras dependências químicas, né? Então, outras comorbidades que podem estar junto do uso excessivo da tecnologia ou da internet. Transtorno depressivo maior, nossa depressão, né? Então, isso é muito comum. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, há uma tendência muito grande de quem tem TDAH a utilizar com mais frequência os gadgets, a tecnologia. Estudos, né, preliminares apontam que o consumo de material em mídias sociais faz uma grande descarga de noradrenalina no cérebro. O tratamento do TDAH, basicamente, é o quê? O aumento do influxo, né, da sinalização de noradrenalina no córtex pré-frontal. É o que a Ritalina faz, o metilfenidato, é o que o Venvance faz, que é a lisdexanfetamina. Daqui a pouco, essa sensação grande de bem-estar que o paciente com TDAH diagnosticado tem, e essa grande afinidade, né, e tendência a vício tecnológico, se justifica por uma base neuroanatômica. Olha só que interessante. E o toque, né? Então essa coisa do se a preocupação excessiva com um assunto relacionado à tecnologia. Se eu não conferir as minhas moedas, elas vão perder a validade. Se eu não evoluir o meu personagem agora, eu vou conseguir fazer isso só no outro dia, porque eu vou perder. Se eu não entrar nesse momento agora, né, eu vou perder o tempo de abrir o baú com moedas especiais. E essas questões, né, podem chegar a um ponto da pessoa negligenciar, né, as responsabilidades do dia a dia e ritualizar essa questão em prol da tecnologia. Então, o toque pode ser uma comorbidade relacionada que aumenta a predisposição a vícios tecnológicos. Sobre o quadro clínico, então, um padrão excessivo, prolongado, né, que pode gerar alterações de sintomas comportamentais, né? A similaridade por uso de substâncias, né, a gente vê até no padrão de tempo para que se diagnostique um transtorno por uso de jogo na internet, nós temos que ter o quê? 12 meses. Peraí, Doc, né? 12 meses também é o tempo do transtorno por uso de substâncias, tipo cocaína. Exato. Então, a grande similaridade, seja de sintomas relacionados à tolerância, à abstinência, à necessidade da verificação do tempo de prejuízo, por quanto tempo que esse indivíduo está tendo prejuízo, eles são muito similares aos transtornos por uso de substâncias. Alguns poucos estudos, né, com PET scan, se verificou a grande atividade de pessoas com vícios tecnológicos em núcleos accumbens, parecido também com outras dependências químicas, por exemplo, de estimulantes tipo cocaína. Mas, apesar das similaridades, outras áreas neuroanatômicas também são afetadas na questão do jogo da internet. Por exemplo, o sistema límbico. Certo? Então, há similaridades. É igual? Não é igual.
quadro clínico, então geralmente eles se dedicam de 8 a 10 horas por dia, né, ou até mais, né, 30 horas por semana. Quando são impedidos de usar o aparelho tecnológico, eles podem ter grande agitação, irritabilidade. Pá, doutor, eu vi isso aonde? Ontem, meu irmão, em casa, meu esposo, minha esposa, meu namorado, né? Sai do celular, me dê atenção, eu já tô terminando aqui. Passo 1 hora facilmente. O que você tinha perguntado mesmo? O que você queria mesmo, meu amor? Ele nem estava prestando atenção. O foco dele estava imersivo na questão do smartphone, né? Permanecer longos períodos sem alimentação e hidratação. Claro, casos mais extremos, né? Entretanto, a mídia já divulgou, né, casos onde as pessoas precisaram de serviços médicos por conta de desidratação e inanição, né, por estarem jogando, tá? Distorções do sono, né, como bem colocado pela colega, né, e também dificuldade de acordar pela manhã. O prejuízo nas obrigações escolares, trabalhistas, familiares. Quando a gente tenta incentivar o indivíduo, venha aqui para fora, venha tomar um sol, praticar uma atividade física, ou que seja sair com a gente, conversar aqui fora. Não. Há uma negativa, uma resistência às atividades offline. Ele quer estar sempre online, né? E por vezes o uso excessivo da tecnologia pode ser reacional a eventos negativos. Eu estou muito triste, doutor. Apenas a internet e eu me distrair no TikTok para isso me aliviar. Então, de vez em quando a pessoa busca alívio, né, dos sentimentos negativos na tecnologia, né? Vai ver uma série, daqui a pouco fica um dia inteiro assistindo a série, deveria estudar para o provão, mas não estudou, ficou na série, né? Porque eu estava triste. Não é só uma questão de prazer. De vez em quando, para evitar o desprazer, veja só, né? Não é só na busca do prazer, mas de vez em quando, para evitar o desprazer, eu posso acabar fazendo uso inadequado da tecnologia. Puxa, não tem para onde correr então, doutor? E esse é o diagnóstico proposto para o transtorno de uso do transtorno de jogo na internet aqui. Pode ser extrapolado aqui na nossa conversa para todos os outros vícios relacionados à dependência química, né? Rapidamente. Então a gente precisa de pelo menos 5 de 9. Veja só, né? Então a preocupação com o jogo pela internet. Então ele antecipa a próxima partida, ele pensa na partida que já jogou, né? Onde ele errou e o que ele pode ter na próxima. Então ele vive em função da questão do jogo, né? Ele pode ter sintomas de abstinência quando os jogos são retirados, né? Abstinência física não é bem conceituado ainda a questão de sintomas físicos de abstinência, assim como ocorre, por exemplo, no álcool, né? Mas sintomas psíquicos, da dimensão psíquica, como irritabilidade, ansiedade e tristeza, já são bem documentados. A tolerância, qual que é a definição de tolerância em psiquiatria? Necessidade de uso progressivamente maior para efeito psíquico equivalente, né? Então, eu preciso de cada vez mais para ter a mesma sensação, né? E isso vai aumentando. Quanto mais eu uso, mais eu quero, né? Tentativas fracassadas de controlar, perda do interesse em outros divertimentos, né? Problemas na esfera social e psíquica, chega a enganar, né, membros da família, ou se em tratamento, enganar o terapeuta do tempo de uso das telas ou da internet. Pode chegar a esse ponto, né? E se ele já colocou em risco, perdeu algum relacionamento ou emprego. A gente já ouviu em algum lugar, daqui a pouco em uma série, ou mesmo na vida real, eu perdi uma namorada porque eu ficava muito tempo no jogo. O Gaming Disorder no CID-11 já existe, tá? Ainda está na versão em inglês, né? Não há uma tradução ainda portuguesa nesse momento,
dessa apresentação, mas aí na tradução vocês veem que o número de características é bem menor, é bem menos específico, né? É basicamente aquilo que a gente viu agora no DSM, só que de forma mais enxuta, né? Então, o diagnóstico proposto pelo DSM considero ser melhor, mais robusto, mais específico, minha opinião. Tratamento, tá? Então, tratamento não farmacológico. Psicoeducação. O que a gente está fazendo agora nessa palestra? Psicoeducando. Porque daqui a pouco, várias mães juram de pé junto que vício tecnológico é doença. De pé junto. E se eu falar assim, né, junto com o adolescente, eu falar, não é doença ainda. Aí o adolescente vai olhar, viu, mãe? Eu falei, né? Calma, porque é um fenômeno, né? Assim como há pouco tempo, né, burnout era um fenômeno, né? E agora é doença. Mas é doença psiquiátrica? Não. É da medicina do trabalho. Mas deixa isso para outra vez. Psicoterapia, principalmente do tipo cognitivo-comportamental. Ok? Né? Para trabalhar o aqui e agora, quebrar crenças disfuncionais, colocar metas atingíveis pelo adolescente ou pelo adulto, manejo familiar e rede de apoio. Sem rede de apoio, sem a questão de dar o exemplo, fica muito difícil, né, da gente replicar um comportamento pró-saúde. Então, é necessário que toda a família esteja envolvida. É muito comum, né, em psiquiatria da infância e adolescência, né, o infante ele ser levado, né, pro médico e toma aqui, resolva, doutor. Dê remédio, coloque em terapia, resolva. Quando, na verdade, todo mundo deveria estar integrado. E quando você chama esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, esse tio, esse cuidador para se tratar também, por muitas vezes há um rechaço. Então, aqui no vício tecnológico é necessário que toda uma atitude de família seja tomada. Tratamento farmacológico rapidamente, então não há medicação específica para transtorno relacionado ao uso de tecnologia. Ponto. É isso. Entretanto, algumas medicações que são utilizadas nos transtornos relacionados ao controle de impulso podem ser utilizadas. Por exemplo, naltrexona, um antagonista opioide, né? As doses elas podem variar de 50 até off-label 200 miligramas, né, por dia, e vem a diminuir bastante a fissura, né, o controle do hábito compulsivo de checar, de jogar, tá? Ele também é utilizado para dependências de opioides, dependência de álcool e também tricotilomania, por exemplo, né, que é o hábito de arrancar cabelos e pelos. Olha só que interessante. O valproato de sódio, que é o ácido valproico, também pode ser utilizado para essa finalidade, esse com maior segurança em crianças e adolescentes. Topiramato pode ser utilizado também, um excelente controlador de impulsos, entretanto, pode causar como efeito colateral perda de peso e perda de apetite, na verdade, e prejuízo cognitivo de evocação de memória. A pessoa pode ficar um pouquinho como é que chama? Fica assim, topiramato, né? Você tira, ela volta a ter a evocação de memória preservada novamente. A carbamazepina, que eu não gosto muito, né? Porque ela interage com muitas medicações, mas é considerada um antiimpulsivo clássico, ok? Fenômenos individuais e coletivos do uso inadequado da tecnologia que são de interesse psiquiátrico, alguns com característica patológica, mas outras não necessariamente. Olha que interessante, ó. Então, a tecnologia, o uso inadequado, pode prejudicar o rendimento acadêmico? É o que a sua mãe vai falar para você. Por que você está tirando nota baixa? Porque você está muito tempo nesse celular. É isso que ela te fala todo dia, não é? Ela talvez não esteja errada, viu? Né? Agora você pode falar, mãe, mas assim, né, a nomofobia ainda não é um transtorno psiquiátrico, né, mas vai ser em breve, pode segurar que você vai ver, né? Prejuízo do rendimento acadêmico é clássico, né, ou das funções trabalhistas, funcionais, ou até perda de emprego formal, a pessoa que não consegue controlar a compulsão de utilizar o smartphone dentro do trabalho,
pode chegar a ser o quê? Demitida por justa causa. Há regras em alguns ambientes que não permitem que o funcionário use o seu aparelho, o seu mobile. E por muitos já ouvimos demissões por conta disso. Conflito, má comunicação, ruptura familiar conjugal, isso está em todo lugar, está no cinema, né, e está na nossa vida real também, né? Isolamento social, uma tendência. Então, a tecnologia causa isolamento social? Não. Pelo contrário, ela aproxima as pessoas, né? Agora, quem tem uma tendência a isolamento social, o uso excessivo da tecnologia pode ser danoso. Plataformas de interação, jogos de simulação de vida real. Na nossa época, tinha o The Sims, né? Nós temos agora o Second Life, né? Que estava muito em voga, agora vem diminuindo, né? Nas mídias, mas ele continua rolando. Então, jogos de simulação de vida. E há pessoas que são imersas nessa questão. A questão do jogo é justamente de você ser criativo no seu personagem. Entretanto, é muito interessante que a minha tendência é de criar um personagem que tenha aquilo que eu não tenho. Se eu sou muito alto, eu crio um personagem mais baixo. Se eu tenho um cabelo curto, ele tem um cabelo comprido. Se eu sou obeso, ele é magro. Se ele é branco, né? Se eu sou muito branco, daqui a pouco um latino mais amorenado. Se eu sou negro, talvez um char, né? Branco. Isso acontece, isso é interessante, esse fenômeno, né, de distorção da autoimagem. É doença, como eu disse, não necessariamente, mas no mínimo interessante. Propagação de notícias falsas, né? Então essa questão que a tecnologia nos aponta, isso é ruim? Olha, né? Isso é péssimo, né? Olha o que aconteceu na pandemia no Brasil, né? Tanto de desinformação científica que aconteceu. É um lado negativo da tecnologia. E com impactos na vida psíquica e física das pessoas. Né? Propagação rápida de conteúdo criminoso, ofensivo, intolerante, de exposição moral. Né? A questão de bullying, cyberbullying. Então, a questão do bullying, ele pode ser muito disseminada, rapidamente disseminada em um ambiente, né, interno, e extrapolar. Daqui a pouco uma foto, uma figurinha, algo vexatório, pode se transformar o quê? Em algo terrível que vai ficar gravado na internet para sempre. Exemplo, os nudes. Isso não existia antes. A tecnologia trouxe essa ferramenta, né, que a gente usa para um termo novo, que é o cyberbullying. Tá? Transtornos de imagem corporal e da autoestima, isso leva a transtornos relacionados à alimentação, por exemplo, anorexia nervosa, bulimia nervosa, tá? Então, a comparação do corpo, principalmente pelo sexo feminino, né? Da modelo, da influencer. Ah, doutor, mas vai falar então que isso é danoso? Não, calma. Não para todo mundo, mas para algumas pessoas sim. E a gente tem que se debruçar sobre essas questões. E um fenômeno de superficialização das interações humanas e intersociais. Lembrando lá de novo na Idade Média, né? O número de pessoas que eles interagiam em um mês inteiro, em um semestre inteiro, em um ano inteiro, daqui a pouco é o que a gente interage numa semana. Pessoas que a gente nem conversa, mas a gente já nem conhece, mas já vai conversando, como se fosse daqui a pouco uma questão mais íntima, né? Você entra lá no chatbox, né, de um serviço qualquer, conversa com a pessoa como se ela já te conhecesse, enfim, você interage muito com as pessoas, mas de forma o quê? Muito superficial. É diferente de você ir até o local, comprar um produto, experimentar o produto, conversar com o vendedor. Estou falando que o novo e-marketing é ruim, pelo contrário. Não estou falando isso. Só que com o avançar da questão comercial via e-marketing, um movimento de superficialização da interação, né, entre as pessoas, que é muito norteada pelo comércio, vai começar a mudar. E a gente já está tendo esses efeitos, essa percepção. De forma doentia, patológica? Não. Mas é algo a ser observado. Então, afinal de contas, né?
a psiquiatria é contra a tecnologia. Claro que não, né? Ela veio para ficar, né? Nós utilizamos muito bem a tecnologia. Graças à tecnologia, hoje o nosso recado, né, pode se expandir, né, nessa palestra para vários locais do mundo, né, e ficar de forma perene. Mas a questão é discutir o equilíbrio entre o saudável e o não saudável, o uso inadequado, né? O acesso do psiquiatra e da psicologia ele foi muito aumentado pós-pandemia, né? A psicologia já tinha o teleatendimento, já tinha o teleatendimento, mas foi muito expandido e facilitado no período de pandemia, tá? O aumento progressivo das tecnologias de suporte a acesso à saúde mental também vem aumentando, dos aplicativos, né, de saúde mental. Então isso é muito positivo também, inclusive ferramentas terapêuticas para isso, tá? Mas devem ser melhor estudados, como a gente disse, né? Alguns nichos ainda eles são pouco utilizados, então nós precisamos de mais fomento à pesquisa e tratamento nesse sentido. Eu acho que é isso, meninas. Algum apontamento? Alguma dúvida? Em relação à game terapia, né, que como a gente já foi estudado antes, ela tem, tipo assim, muitos benefícios no transtorno do espectro autista. Como ela pode, assim, auxiliar a melhorar? É um movimento novo também, né? Mas a questão da realidade aumentada, de aplicativos que tenham feedback, que tenham um processo de gamificação, né, de estratificação, né, e que seja compatível, né, com daqui a pouco uma questão de alfabetização, por exemplo, de sons, de cores, pode ajudar daqui a pouco a população autista, né, das crianças autistas, né? A gente sabe que tem um apelo muito grande, né, eles se fixam muito bem à tecnologia. E por que não utilizar isso a favor de instrumentos terapêuticos, né? Isso pode acontecer. Aproveitando a tua pergunta, no TDAH, né, recentemente, não faz muito tempo, o FDA, né, que é o análogo Anvisa, né, aqui no Brasil, autorizou e comprovou, né, a indicação de um jogo para TDAH, né? Então, um jogo que é adjuvante no tratamento do TDAH, ele chama Endeavor, tá? Então, dentro do mecanismo desse jogo, se verificou que as taxas, né, dos scores de sintomas de TDAH, eles tendiam a diminuir com o tempo em comparação a um grupo controle. Então, é um movimento cada vez maior, o de realidade aumentada, virtual, em transtornos fóbicos, pós-traumáticos, né? Então, daqui a pouco eu tenho fobia de avião, então eu posso experimentar em realidade aumentada, né, eu estar dentro de um avião sem necessariamente eu precisar ir para Campinas, né, e entrar dentro de um avião para ver como é que eu vou voltar. Então, a realidade aumentada e com a evolução, né, dos próprios aparelhos, né, com mais pixels, mais realidade, né, então não naquela coisa quadrada, feia, né, então não, parece muito real, tem som, vibra, é imersivo, isso com certeza tende a ajudar bastante a psiquiatria e a psicologia no tratamento. Doutor, tendo em vista esse cenário do adolescente que tem esse excesso de uso da internet, essa falta de limite e essa irritabilidade quando sente essa falta do uso da internet, do uso da tecnologia, como lidar, como a família pode iniciar uma conversa, iniciar uma orientação, como que ela pode lidar com isso? Quando o paciente ele vem e procura o profissional por conta dessas questões, né, de uso inadequado, excessivo de tecnologia, a forma mais fácil e instintiva é o quê? Exemplo. Porque se eu incentivo, eu dou o exemplo, eu incentivo a mudança. É aquilo que a gente falou, tá aqui, resolve, doutor, não.
Então a gente vai corresponsabilizar a família. Se o adolescente ele tem horários, o adulto também tem horários. São horários diferentes, obviamente. Entretanto, há limite para todos, há uma regra para todos. Seria a forma mais instintiva. Quando isso falha, ou não é bem aceito, psicoterapia em família pode ajudar bastante, né? Então, uma modalidade diferente de psicoterapia, onde a família se senta junto do terapeuta, né? Então, 3, 4, 5 pessoas, né? E vão buscar questões e acordos nucleares, como se fosse um intermediador, né? Isso dá certo? É ótimo, né? É por isso que tem juiz de futebol, né? Para não virar bagunça, na verdade, né? Então, de forma com técnica, existe, né? O terapeuta de família com técnica específica, treinamento específico, né? Ele vai conseguir ajudar e nortear essa família para mudanças saudáveis de estilo de vida. A psiquiatria de forma armada, né? Farmacológica também pode ajudar a criança, e psicoterapia individual para aqueles pais que tenham mais dificuldades de aceitar ou de mudança. Então, tem tratamento? Tem. Bons tratamentos? Sim. Tratamentos fáceis? Não. Nunca. Tá joia. Doutor, a gente agradece. Nós da Liga agradecemos, a Ingrid como presidente, a Gabi e eu como ligantes, agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, a contribuição com o conteúdo, com a aula. Agradecemos, viu? Eu quem agradeço a paciência e a gentileza de vocês. Um grande abraço.